Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar. E hoje um Para Pensar diferente, nós vamos estar lendo o capítulo 2 do livro de Daniel e vamos tirar vários pensamentos e várias reflexões a partir dele. É um capítulo que eu sou apaixonado pela quantidade de ensinamentos que ele tem, né? E são coisas que, se nós levarmos para a nossa vida, se nós colocarmos em prática, nós podemos ter a certeza que nós vamos ter vida longa ao lado do rei. Amém? Então vamos lá. O decreto, o sonho do rei, e o sonho do rei é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe-se o sonho. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Isso é, para saber qual é o significado, o meu espírito está perturbado, né? O rei estava agitado, estava nervoso, né? Ele dizia, o espírito dele estava perturbado. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Olha o jeitinho, e vocês vão ver que hoje em dia nós também damos esse jeitinho. Olha o jeitinho que eles queriam dar. Mas o rei, direcionado, tenho certeza, por Deus, não era burro, né? Olha o que acontece. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me foi escapado, se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Isso é, eu não quero só a interpretação, eu quero que vocês digam qual é o sonho. Porque se vocês, né, os seus deuses, eles dizem para vocês, se vocês têm a capacidade de interpretar, com certeza vocês vão ter a capacidade de saber o que eu sonhei. Isso não será nada de diferente, difícil para vocês. Vamos lá. Continuando, nós estamos no versículo 5. E as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra, portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, né, os caldeus: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Pausa. A primeira pergunta que eu te faço é: quem é o seu Deus? É o Deus que só pode dar a interpretação, ou é o Deus que pode te revelar o sonho e a interpretação? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos achado e nós temos tido como Deus aquele que só pode nos dar a interpretação. E por que eu digo isso? Porque aí nós podemos fazer do jeito que for e nós vamos dizer, veio da parte de Deus. Como os caldeus que estavam fazendo, ok? Nós muitas vezes fazemos isso. Renan, do que você está falando? Não estou entendendo. Eu já gravei alguns vídeos e vou voltar sempre a falar isso. Ultimamente, nós dizemos que é a vontade de Deus para as nossas vidas as circunstâncias. Isto é, as circunstâncias ficaram difíceis em um determinado lugar, já não é mais para eu estar ali. Deus está me mostrando, eu não devo estar ali. Isso não é verdade. Nós usamos as circunstâncias, então eu já disse em outro vídeo, muitas vezes 10 circunstâncias falam uma coisa, contrária àquela que eu quero ouvir, contrário à minha vontade. Mas então eu continuo buscando alguma. A 11ª, essa sim, falou o que eu quero ouvir. Então essa 11ª vem da parte de Deus. As outras
10 não eram da parte de Deus. Isso é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Nós buscamos o quê? Nós buscamos simplesmente fazer a nossa vontade e o que é mais fácil, mas não ouvir o que é a vontade de Deus para nós. Ei, quem é o teu Deus? Talvez você está sendo que nem os caldeus. Você está simplesmente querendo que falem o sonho, porque daí você vai poder dar qualquer interpretação e essa vai valer. E você vai o quê? No teu coração você vai dizer, não, é isso mesmo, tô com paz. O coração do homem, ele é corrupto e enganoso. Você tem sido como os caldeus, que você quer o sonho, e daí você dá qualquer interpretação, sendo que você diz que é a vontade de Deus para a tua vida. Você tem que parar e pensar. Porque talvez você está sendo que nem os caldeus, querendo dar voltas. E você está dando volta em quem? Não é em Deus, porque Deus sabe a verdade. Ali os caldeus poderiam dar volta em quem? No rei. Mas nós não. Nós estamos dando a volta, sabe em quem? Em nós mesmos. E estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é perfeito. E nem o homem viu, nem ninguém ouviu. Mas é algo que nós não conseguimos nem imaginar. Mas é muito mais do que aquilo que nós pensamos. E aí? Vai continuar sendo que nem os caldeus? Vamos continuar. Qual foi a resposta que o rei, Qual foi a resposta então que eles deram a esta fala do rei? Então nós estamos agora entrando no versículo 10. Vamos lá. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Ok? Não há ninguém. Eles já estão se justificando. Pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Eles estão dizendo, nenhum outro rei pediria isso. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Eles estavam dizendo, nós não sabemos quem pode te dar essa resposta, porque isso de fato não acontece. Não é verdade. Isso eles já estavam dizendo e declarando, nós somos simplesmente mentirosos na tua presença. E de fato eles achavam que não tinha outras pessoas. Por quê? Porque eles não conheciam quem? Eles não conheciam o Deus Altíssimo. E aí vem a segunda pergunta para você. Você conhece o seu Deus? Vamos continuar. Vai pensando aí, vai pensando. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Isso mata todo mundo. Todo mundo. Agora, o problema é que esse todo mundo incluía quem? Incluía Daniel, incluía Sadraque, Mesaque e Abednego e todos os outros que estavam ali servindo a ele, como sábios, como astrólogos e tal. Então vamos continuar a história. Versículo 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Então o rei realmente decretou isso. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Avisada e prudentemente. Ele sabia que ali a autoridade era quem? Arioque. Ok? Então ele, com sabedoria vindo do alto, e não com uma grande revelação ou coisa assim, não. Simplesmente eu entendo que existe uma hierarquia e eu obedeço àquela hierarquia, independente de quem ela seja. Vamos continuar. Vamos lá. Capitão da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Ok? Vamos lá, versículo 15. Daniel fala então, Ok, 15. Respondeu e disse Arioque, encarregado do rei. Ok, então respondeu Arioque, encarregado do rei. Por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Isso o rei falou, não há mais tempo. Se vocês não podem, vocês morrem. Então Daniel tá assim, mas por que tão depressa? Estão vindo aqui me pegar, eu nem sei o que está acontecendo. Eu sou um sábio do rei, não tive oportunidade para nada. O que aconteceu? E ele quer informações, porque eles simplesmente foram lá e vão matar ele do nada. Porque o rei falou, vocês querem ganhar tempo, eu não vou dar tempo, vocês vão morrer porque ninguém pode fazer isso, meu espírito está perturbado.
E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Ele entrou. E ele pediu o quê? O que o rei não queria dar. Ele pediu tempo. Entenda, teu Deus é um Deus que pode todas as coisas. E pode até fazer com que um rei mude a sua opinião, mude o seu decreto e espere um pouco. Aqui ele não mudou o decreto, mas ele deu tempo para Daniel. E vamos ver como Daniel usou o tempo dele. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a quem? Aos amigos dele. Ananias, Misael, Azarias, ou como tinham mudado de nome, né, ali na Babilônia, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus, isso é, ao Deus dele, ao nosso Deus, o soberano, sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha só o ensinamento. Você acha que a intercessão não serve para nada? Orar e pedir para que pessoas orem pela tua vida. Você sabe quem foi Daniel. Você sabe que ele não negou Deus em situações tão adversas, tão difíceis. Ele tinha um caráter transformado. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele poderia simplesmente dobrar os seus joelhos e orar, mas ele sabia o poder que tem na intercessão. E ele pede para que os seus amigos estivessem intercedendo por aquela situação. Vamos continuar, aprenda isso. Intercessão. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel fez o quê? Daniel saiu correndo para o rei. Daniel falou, uhul, vou lá, não vou morrer mais. Sim, ele até comemorou. Ele louvou a Deus. Jesus, né, no Novo Testamento, ele traz também, né, uma história dos leprosos. De 10, apenas um voltou para agradecer. E esse um recebeu muito mais. Se você vai ler lá, eu não vou aqui explicar mais, mas ele recebeu muito mais do que a cura. Você pode receber, às vezes, uma cura, você pode receber uma bênção, mas Deus tem muito mais para ti. A pergunta é, você tem um coração grato a Ele, que agradece aquilo que Ele tem colocado na sua mão? Para pensar. Vamos lá. E foi Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, também eles tinham alterado o nome de Daniel lá. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Presta atenção na pergunta que o rei fez. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Renan, o que você está querendo falar com isso? E o que talvez esse texto está, especificamente essa pergunta aqui? Sabe por quê? Porque muitos recebem algo de Deus, recebem um dom, recebem uma palavra de conhecimento, recebem uma profecia para a própria vida ou para dar para outra pessoa alguma direção para fazer alguma coisa. Quando aquilo de fato dá certo, porque aquilo que vem de Deus dá certo, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Isso é, quando aquilo acontece, as pessoas, muitas delas, pegam a honra para elas. Então elas querem ser colocadas num pedestal e receber toda a honra para elas. Será que Daniel fez isso?
Aprenda uma coisa, toda honra e toda glória é de Deus. Vamos ver como Daniel agiu com relação a esta pergunta do rei. Uma pegadinha até de Deus para Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, ele estava se incluindo, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Isso é, ele falou assim: rei, esquece, não existe alguém. Não existe nenhuma pessoa que pode. Só um Deus, o único Deus. Ele pode. Daniel falou: não sou eu. Isso é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mesmo quando você é usado por Deus, você precisa se negar. Não busque elogios. Não busque elogios após uma pregação, após uma adoração, após uma oração, após uma palavra. É comum as pessoas até agradecerem, mas não leve isso para o seu coração. Deixe bem claro que você não é capaz de nada. Até tem aquele jargão verdadeiro. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Por quê? Porque vem dele toda a palavra. A capacitação vem dele. O derramar de dons é dele. As suas habilidades, ele. É tudo por ele, para ele e para ele. É tudo por intermédio de Deus. Então não tome honras, que é dele. Isso é muito sério no mundo espiritual. Ele revela o sonho, ele declara todo o sonho ao rei, óbvio, estava tudo correto, né, o sonho, e depois ele dá a interpretação, né, então ele dá a interpretação, e ele diz assim, no 37, tu, ó rei, é rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Ele ainda introduz, né, quem está te fazendo estar neste lugar é Deus. Não é você, não é o seu braço, não é o seu poderio, não é o seu exército. Você está onde está porque Deus te colocou ali. Daniel falando para o rei. Então o rei, daí eu já pulei vários versículos, tá? Porque fica nesse debate. Então o versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse... Porque, como Daniel tinha deixado muito claro que não vinha dele, não era ele, olha o que o rei fala no 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e tal, e colocou ele como governador. Mas Daniel nunca esqueceu, né? E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver isso. Daniel nunca esqueceu o porquê ele estava ali naquela terra, qual era a missão, a quem ele seguia, qual era o caráter dele e qual o caráter que ele deveria ter perante a Deus. E quem era o seu Deus. Porque lá apresentavam vários deuses. Não sei, hoje talvez te apresentem vários deuses. Mas deixa eu te falar, apenas um Deus. Deixa eu te falar, o teu Deus é um Deus que pode te revelar qual é o sonho e a interpretação dele. Então não utilize as circunstâncias. Deus vai falar através das circunstâncias às vezes? Vai sim, Senhor. Mas nós não temos utilizado da forma certa. Coloca a prova. Peça prova, que não seja através das circunstâncias, ok? Então que a gente possa entender este capítulo, que a gente possa parar para pensar realmente nesses questionamentos que eu fiz durante esse vídeo para você, para que a gente não venha a estar vivendo uma vida de mentiras, uma vida onde nós queremos honra para nós mesmos, onde nós estamos tirando a honra de Deus, onde nós não estamos entendendo quem é o nosso Deus. Nosso Deus tudo pode, e toda a honra a Ele.
Beleza? Então fica aí mais um para pensar. Daniel, capítulo 2. Valeu!